Olá, professor. Nós fazemos parte do grupo 6 e hoje nós vamos apresentar a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. Meu nome é Júlia e esses são Daniel de Paula, Isabel da Silva, Felipe Tomás, Lucas Oliveira e o Daniel Schmidt. Primeiramente, nós devemos destacar a importância da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, também como ela é chamada, que é a terceira e a última etapa da respiração celular. Processo, então, que ocorre no interior da mitocôndria, que tem como principal papel a geração de energia em forma de ATP. É na cadeia respiratória também que ocorre a maior parte do ATP produzido pelo processo de respiração celular, onde grande parte do ATP é produzido pela oxidação das coenzimas pelo oxigênio. Olá, meu nome é Lucas, eu irei falar da síntese e oxidação da acetilcoenzima A. E vamos começar pelo piruvato convertido em acetilcoenzima A. Bom, a transformação do piruvato, que se encontra no citosol, é um processo que há a transformação do piruvato em acetilcoenzima A. E esse processo é chamado de descarboxilização oxidativa, em que há um grupo de carboxila que é retirado e libera CO2 e também produz o NAD. E também irei falar sobre a oxidação do CO2 no ciclo de Krebs, em que, primeiramente, sabemos que a oxidação da glicose, ácidos graxos, aminoácidos, todos levam à produção da acetilcoenzima A. E essa molécula é oxidada no ciclo de Krebs e produzindo assim o CO2. Bom, a degradação dessa molécula nesse ciclo é acompanhada da redução de grandes quantidades de coenzimas reduzidas, no caso o NAD e o FAD reduzidas. E eles recebem assim os elétrons que vieram dessa oxidação e acabam se tornando reduzidas, que devem ser reoxidadas em um processo posterior, que é um processo muito importante nessa cadeia. E quando elas são reoxidadas, elas voltam a participar desse processo das vias de degradação, em que há uma reciclagem dessas coenzimas e a energia que estava conservada nessas coenzimas, ou seja, os elétrons que estavam sendo transportados por essas coenzimas, é a energia que será utilizada para sintetizar o ATP. Olá, eu me chamo Daniel Schmidt e vou falar sobre a redução e reoxidação das coenzimas NAD+, e FAD. Ela é dividida em 4 complexos. Um apresenta a ubiquinona oxidoredutase. Ele é o maior complexo, o complexo 1, constituído por 44 cadeias polipeptídicas com a função de oxidar o NADH. Ou seja, o NADH é o reduzido e que passa por um processo de oxidação. Também tem o complexo 2, succinato, onde tem as enzimas succinato desidrogenase ou succinato ubiquinona, oxidoredutase. A enzima participa do ciclo de Krebs. Catalisa a oxidação de succinato a funarato, com redução de FAD e FADH2. Acoplada à redução da ubiquinona, não contribui para a formação do gradiente de prótons. Complexo 3, citocromo BC1, onde para cada par de elétron transferido para o O2, 4H+, são bombeados pelo complexo 1, 4H+, pelo complexo 3 e 2H+, pelo complexo 4. Oxida a coenzima Q e reduz o citocromo C, promovendo a retirada de 2 prótons da matriz e o bombeamento de 4 prótons para o espaço intermembrana. E, por fim, o complexo 4, citocromo C oxitase, catalisa a passagem de elétrons do citocromo C para o oxigênio combinada extrusão de prótons, ou seja, catalisa a redução para o oxigênio à água acoplada ou bombeamento de prótons.
utilização do complexo 4 responde a 95% de todo o oxigênio consumido pelo organismo humano. Produção de H2O nesse processo chega a 300 ml por dia. Todos os elétrons que foram transportados ou recebidos tanto do NADH quanto FADH2, eles são transportados por essa cadeia de elétrons e são direcionados até o oxigênio, que é o receptor final. Oi, meu nome é Isabel e eu vou falar sobre os transportadores móveis de elétrons. Um dos transportadores móveis de elétrons é o biquinona, que participa dos processos que acontecem no complexo 1 e 2, onde, quando oxidada, recebe 2 prótons e 2 elétrons, originando o biquinol, que é a sua forma reduzida. A sua característica hidrofóbica, isto é, apolar, permite a mobilidade na fase lipídica da membrana. O outro transportador móvel é o citrocromo C, que participa dos processos que acontecem no complexo 3 e 4, onde recebe e doa elétrons, respectivamente. É uma proteína periférica, ou seja, situada na fase externa da membrana interna da mitocôndria, em que o íon de ferro presente no grupo M, que é o seu grupo prostético, permite o transporte de elétrons. Também possui uma classificação que varia conforme a sua absorção. Oi, professor. Meu nome é Felipe. Vou falar um pouquinho sobre o gradiente potencial eletroquímico. Então, para que os prótons e elétrons sejam conduzidos na membrana, tem de haver uma diferença de concentração. Portanto, o gradiente de prótons, que é externamente mais ácido em relação ao interior, e o gradiente de elétrons, que é positivo quando comparado ao meio interno, constituem a força protomotriz, que é utilizada para que os prótons retornem pela enzima. Tal força é utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP mais PI. Ou seja, o gradiente de potencial eletroquímico nada mais é que esta diferença de concentração que ocorre através do fluxo de elétrons, acompanhado pela transferência de prótons por meio da membrana, o qual origina tanto um gradiente químico quanto um gradiente elétrico, dando sequência ao transporte em sua cadeia. Olá, me chamo Daniel de Paula e vou falar sobre a ATP sintase, que é o nome dado às enzimas que fornecem energia para o funcionamento das células. Quando os prótons atravessam a enzima em direção ao interior da mitocôndria, a ATP sintase catalisa a formação de ATP. Ela também converte a energia eletroquímica armazenada no gradiente de prótons em energia mecânica, que é utilizada para gerar energia química sob a forma de ATP. A ATP sintase compreende 2 componentes: a porção periférica, que catalisa a síntese de ATP por meio de 3 sítios ativos, um em cada subunidade beta, e a porção embebida na membrana, que contém os canais de passagem de prótons. Os prótons ganham acesso à membrana e ligam-se às subunidades C, assim provocando sua rotação, e após um giro completo, são liberados no citoplasma através do canal de saída de prótons. Tal rotação gera diferenças conformacionais dos sítios catalíticos necessários à síntese de ATP. Muito obrigado pela atenção, professor. E é isso.